É a Nájila Fernandes. Um outro aspecto relacionado a trânsito agora que chama muita atenção, viu, pessoal? É o alto índice de pessoas não habilitadas entre as mortas no trânsito nas rodovias federais aqui no estado do Piauí. Isso chamou a atenção das autoridades no ano de 2024, dos acidentes fatais ocorridos nas BRs do Piauí. De 121 condutores mortos, 73, ou seja, 60%, não possuíam CNH. E no primeiro trimestre desse ano, o índice de inabilitados mortos nas BRs é parecido, 55%. Um número considerado alto, chama a atenção das autoridades. Por isso a gente vai falar ao vivo com a repórter Nájila Fernandes para saber, diante desse cenário, Nájila, o que pretende fazer a Polícia Rodoviária Federal, quais medidas a serem tomadas. Oi, Tiago, bom dia novamente a você e a todos que estão acompanhando Notícia da Manhã. De fato, a Polícia Rodoviária Federal aqui no Piauí está preocupada por conta desses dados. Mas antes, deixa eu só dizer que estou apenas com a mãozinha aqui no volante, a outra não. A gente está parado, estacionado, só mesmo para ilustrar esse nosso ao vivo, Tiago, porque de acordo com o levantamento da Polícia Rodoviária Federal aqui no Piauí, os números de acidentes nas estradas federais que cortam o nosso estado, com participação de condutores não habilitados, está associado à gravidade desses sinistros, desses acidentes. Ou seja, meu amigo, para conduzir um veículo, para conduzir uma direção como essa, é extremamente necessário a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. A gente sabe que é necessário muito mais, inclusive quando a gente se refere à consciência no trânsito, mas a CNH é indispensável. Inclusive, sobre esse levantamento da Polícia Rodoviária Federal, eu vou passar alguns dados agora para quem está acompanhando o Notícia da Manhã também ter uma noção melhor, da quantidade de sinistros registrados aqui no Piauí. Eu vou passar primeiro dados referentes ao ano de 2024 e também dados do primeiro trimestre de 2025. Em 2024, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou 1.151 condutores feridos em acidentes nas rodovias federais. Desse número, Tiago, 433 eram inabilitados. E dos 121 condutores mortos, 73 não possuíam a CNH. Já números do primeiro trimestre de 2025 trazem 235 condutores feridos, desses 68 eram inabilitados. E dos 20 condutores mortos nesse primeiro trimestre deste ano, 11 não possuíam a CNH. Para a gente entender o que deve ser feito, inclusive por parte da Polícia Rodoviária Federal, a partir de agora, diante desse levantamento, eu vou conversar agora, já que é ao meu lado, o inspetor Alexandro Lima, ele que é chefe do Núcleo de Segurança Viária da PRF aqui no estado do Piauí. Inspetor, muito bom dia para o senhor. Diante desses números, é necessário intensificar, por exemplo, fiscalização? Quais medidas a PRF toma a partir de então? Bom dia a todos. Na verdade, esses números refletem o perigo que se tem quando se dirige sem o devido preparo, sem a devida perícia e sem a CNH. A Polícia Rodoviária Federal tem trabalhado em duas frentes, seja na parte de educação, principalmente visitando empresas, autoescolas e também outros colégios, justamente para estar conscientizando a sociedade referente à necessidade de se ter a documentação devida para conduzir o veículo automotor. E além disso, tem intensificado a fiscalização. A exemplo disso, somente no primeiro trimestre, 1.487 condutores foram flagrados nessa situação e, consequentemente, foram retirados de circulação para que pudesse ser assumido um condutor devidamente habilitado. Outro número que chama a atenção é que 20% desse número, em 2025, já são de pessoas reincidentes, ou seja, condutores que já haviam sido flagrados
para a condução indevida destes veículos. Ou seja, a Polícia Rodoviária Federal, Tiago, está batendo numa questão que não deveria ser necessário, porque todo mundo sabe que para conduzir um veículo é necessário ser habilitado. Mas é importante sim, diante desse levantamento, que inclusive, inspetor, aponta uma associação direta com a gravidade desses acidentes. Isso, a gravidade e a letalidade, principalmente quando a gente observa esse percentual em 2024 de mais de 60% dos condutores envolvidos em sinistros. Também nós temos que levar em consideração que, no todo, 40% dos mortos em 2024 eram de condutores inabilitados, ou seja, esses condutores que pegaram um veículo e se envolveram num sinistro e infelizmente perderam a vida. Além da questão de não ter a CNH, quais outras características, ou seja, qual o perfil desses condutores? São menores de idade, são pessoas que não tinham a prática de estar conduzindo um veículo, enfim. Na sua grande maioria, pessoas que não tinham o devido preparo, principalmente adolescentes. Nós temos um alto índice de adolescentes flagrados nessa situação, menores de idade. Então a PRF tem investido e o resultado disso tem sido a grande quantidade de autuações. Para se ter uma ideia, em 2024 nós tivemos mais de 6.000 autuações neste tipo infracional. Então a PRF intensifica essa fiscalização para garantir a segurança viária e a tranquilidade nas rodovias federais. E essa garantia, Tiago, muitas vezes acontece, por exemplo, quando em um posto da PRF, em qualquer rodovia federal, ali o condutor e os demais integrantes do veículo, eles são parados, o veículo é apreendido. Isso sim, se a Polícia Rodoviária Federal fez isso, é porque constatou que esse motorista não tinha condições de seguir, ou por falta de documentação, ou por um estado de embriaguez, ou qualquer outro ponto que seja considerado grave, impedindo que esse motorista possa seguir viagem. Ali, a própria fiscalização da PRF vai estar preservando a vida desse motorista e as outras vidas por onde ele poderia passar. Perfeitamente. Esse é o objetivo principal, a preservação da vida. Quando se obtém esses dados e esses estudos que estão sendo feitos pela Polícia Rodoviária Federal, esses números indicam que é uma relação direta em um sinistro com maior gravidade. O condutor sem habilitação, infelizmente, pode estar relacionado à gravidade desses sinistros. Agora, mudando de assunto, Tiago, mas ainda dentro desse trabalho realizado pela Polícia Rodoviária Federal aqui no Piauí, que constantemente faz esse trabalho de fiscalização, de monitoramento das vias, foi preso ontem um homem que estava inclusive em trânsito, acusado de latrocínio e também de apresentar documentação falsa. Queria que o senhor desse detalhes dessa prisão, inspetor. E já havia um mandado de prisão contra esse homem? Isso, perfeitamente. O mandado de prisão do estado da Paraíba relacionado ao crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Além disso, este homem de 26 anos que estava dentro de um ônibus ao ser fiscalizado pela equipe no município de Cristino Castro, ele também já respondeu por vários crimes, como tráfico de drogas, associação ao tráfico, roubo e receptação. E é considerado pelas autoridades policiais como um indivíduo de alta periculosidade. No momento da abordagem, ele tentou apresentar para a equipe documentos falsos para justamente tentar ludibriar a equipe e não apresentar sua devida identidade. Porém, os policiais, ao fazer uma varredura, principalmente com relação ao que ele passava para a equipe, terminou identificando a sua verdadeira identidade. Tá certo, inspetor Alexandro Lima. Tá aí o resultado do trabalho da Polícia Rodoviária Federal, Tiago, que vai além das fiscalizações relacionadas ao trânsito nas rodovias que cortam o Piauí. Bom, só para lembrar, Tiago, a gente utilizou aqui a viatura da Polícia Rodoviária Federal, cedida gentilmente aqui pelo inspetor Alexandro Lima, somente para ilustrar ao vivo, essa nossa entrada, né, para chamar a atenção dessas pessoas que estão conduzindo o veículo, seja nas rodovias federais ou na área urbana mesmo da cidade, que fiquem atentos. Isso é proibido e, claro, mais que proibido, são vidas de pessoas que estão em risco quando um condutor não habilitado sai por aí conduzindo um veículo. Tiago.